Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao editores de planilhas eletrônicas, né? Então nós vamos trabalhar agora com a ferramenta Calc, né? Lembrando que nós trabalhamos na parte anterior com a ferramenta Excel, né? Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: como nós iremos trabalhar com uma nova ferramenta, qual é a diferença que existe para essa que nós iremos trabalhar agora, o Calc, para a anterior, o Excel? Primeira coisa que você tem que saber para concurso público: o Excel é uma ferramenta paga, né? Ele é um software do pacote da suíte Office que você precisa pagar, você precisa então arcar financeiramente para poder utilizar. Quando você utiliza o pacote LibreOffice, na suíte LibreOffice, você não necessita arcar financeiramente, porque ele é um software livre, você pode utilizar tranquilamente. Outra coisa interessante salientar, tá, gente? Alguns concursos vão cobrar de vocês LibreOffice, alguns concursos vão cobrar BROffice. Não fiquem assustados, tá? O BROffice, ele foi assumido, né, através da empresa LibreOffice, se não salvo engano, a partir de 2011 ou 2012, na qual ela começou a desenvolver melhorias, ela ficou responsável, né? Então, LibreOffice e BROffice são a mesma coisa, tá? Se cair no seu concurso tanto BROffice, né, ou LibreOffice, fiquem tranquilos. BROffice Calc ou LibreOffice Calc, fique tranquilo, beleza? Outra coisa que eu preciso saber para concurso, tá? Como são suítes diferentes, consequentemente os arquivos gerados serão diferentes. Quando nós trabalhamos com Excel, né, ele gera um arquivo XLSX. Eu coloquei esse em vermelho porque nós sabemos que a partir de 2007 foi acrescentado esse X na extensão, mas nós podemos abrir arquivo, por exemplo, 2003, e o 2003 não tem esse X, simplesmente é .xls. Agora, imagine o seguinte: você está trabalhando com o Calc, né, e você vai gerar uma planilha eletrônica, você vai salvar o arquivo em questão. Quando você salva o arquivo em questão, ele vai gerar uma extensão .ods, perfeito? Outra coisa interessante, tá? O Excel consegue abrir o documento do Calc e o Calc também consegue abrir o documento, né, do Excel normalmente. Então, assim, não é incompatível, tá? Eles conseguem abrir tranquilamente, perfeito? Então, vamos verificar como que se trata as questões, como que se cobra as questões quando se aborda sobre Calc, né? Bom, essa questão foi para o cargo de assistente no ano 2016, né? A FGV foi a bancalizadora para o órgão Compesa, né? E ele cobra o seguinte: assinale a opção que indica o componente do LibreOffice que é funcionalmente equivalente ao Microsoft Excel, né? Do Microsoft Office. Então ele está perguntando o seguinte: qual é o editor que é equivalente, né, do Excel? Nós sabemos que o editor equivalente é o Calc. Então tá aqui o seu gabarito. Então vocês comecem a perceber, comecem a notar que quando a gente trabalha, né, com o Calc, as questões não são tão pesadas, né? Eles vão cobrar se você tem noção básica do que é Calc, porque muitas pessoas até desconhecem que existe o Calc. Para eles, editor de planilhas eletrônicas é somente o Excel. Então as questões, de certa forma, elas são mais tranquilas de se trabalhar. Então você não aprofunda tanto em questão de fórmulas e funções, que nós vamos entender mais na frente um pouco, né? Mas então o Calc você precisa entender o que é e qual que é a diferença que existe se baseado com Excel, beleza? E aí vimos que o gabarito é a resposta A, né? Mais uma questão, dessa vez foi da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o FGV também foi responsável pelo concurso, né, no ano de 2016 para o cargo de assistente. Eles cobram o seguinte: na gravação de novos documentos, planilhas no Windows, o aplicativo Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, LibreOffice Calc 4.2 e LibreOffice Writer 4.2 usam como extensões de arquivos preferenciais, respectivamente. Então ele está perguntando o seguinte: ele quer saber qual que é a extensão do Word 2010. Né? Sabemos que o Word, ele é o que? DocX, porque se fosse 2003, tudo bem, seria Doc. Então, você vai por eliminação, tá, gente? Por quê? Porque ele falou respectivamente. Interpretação de texto, respectivamente, é o que? Na ordem, sequencialmente, tá? Então, DocX nós temos 3 aqui, né?
Esses três nós podemos colocar e esse aqui a gente já pode eliminar porque é a versão anterior. Vamos continuar. Microsoft Excel 2010, sabemos que é XLS, X, né? Então, XLS você pode eliminar porque é a versão de 2003, XML nem existe e aqui está o nosso gabarito. Vocês viram que só por interpretação a gente já poderia encontrar, já conseguimos encontrar a resposta. Mas vamos continuar. LibreOffice Calc 4.2. Sabemos que quando utilizamos o Calc vai gerar um arquivo ODS, tá aqui. E o Writer nós sabemos que ele é a versão, a extensão que ele gera é ODT. Então aqui o gabarito, né? Resposta C. Então vocês percebam, né, que as questões elas não são tão aprofundadas, não são tão robustas quando se comparam ao Excel. Beleza? E aí mais uma questãozinha, né? Dessa vez foi da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, no ano de 2015 para o cargo de auxiliar, tá? E essa questão você não precisaria nem dominar tanto a questão do Calc. Você precisaria dominar só a questão de interpretação de texto. Então vamos lá verificar o que ele nos cobra, né? Usando o LibreOffice Calc 4.2, o servidor da UFRJ pretende aplicar uma formatação de uma única vez nas células C4, F8 e G3. Para aplicar a formação desejada, esse servidor precisa selecionar as referidas células que não estão dispostas de forma contínua, significa sequencial, né? Indique a alternativa que contém a tecla que ele deverá manter pressionada e em seguida clicar com o botão esquerdo do mouse para selecionar essas células. Bom, gente, aqui não entra nem tanto Calc, mas é a interpretação de texto. Isso a gente viu lá na parte de sistema operacional, que existem duas formas de trabalhar com seleção, perdão. Ou você trabalha com sequência ou você trabalha com seleção alternada. E nós aí utilizamos dois comandos. Ou você utiliza Ctrl ou você utiliza Shift. Sabemos que Shift é aleatório ou também chamado de alternado. E sabemos que Shift é em sequência. E ele nos pergunta o seguinte: C4, F8 e G3. E sabemos que eles não estão em sequência. Então a tecla que você vai utilizar está aqui, que seria Ctrl. Então perceba que as questões em questão, né, as questões cobradas nos concursos não são tão aprofundadas. Exige que você tenha noção e interpretação de texto. Beleza? Bom, vamos entender as estruturas, né? O que pode se cobrar, né, quando se trata sobre Calc. Lembrando, né, nós não vamos olhar todas as funcionalidades do Calc, assim como nós não fizemos no Excel, porque são inúmeras opções, são inúmeros comandos, são inúmeras barras. Eu vou trazer para vocês o que mais se cobra. Perfeito? Bom, primeiramente, quando você abre o Calc, né, você tem que ter uma noção bem interessante, que é a questão da barra do título. Lá no Excel, né, vai aparecer pasta 1, aqui sem título 1, perfeito? E uma vez eu já sei que não salvei esse arquivo, porque se tivesse salvo o arquivo, apareceria o nome dele aqui, perfeito? Então, a primeira diferença, beleza? Outra coisa, no Excel, na verdade não só no Excel, né, em todo o pacote Office não se trabalha com menus, nós trabalhamos com guias, beleza? Então, outra diferença aqui. E aqui você vai ter todos os ícones mais utilizados, como se fosse uma barra de acesso rápido, né? Então, seria as ferramentas padrão, beleza? Bom, logo as ferramentas padrão, você vai ter também as ferramentas de formatação. O próprio nome já diz, tudo que você vai personalizar, configurar na sua planilha vai se encaixar nessa barra aqui, ferramentas de formatação. Logo a barra de ferramentas de formatação, você vai ter a barra de fórmulas, na qual você pode inserir uma fórmula e pode ser acompanhado, ou você pode inserir uma função também, caso necessitar. Beleza? Então, logo depois, né, nós iremos trabalhar com as células. Lembrando que assim como no Excel, as células ela é composta na parte vertical e na parte horizontal. Toda vez que for na parte vertical, nós estamos falando da coluna, e a coluna é representada por letras. Toda vez que nós trabalharmos
na parte horizontal, trabalharemos com a parte de linhas, e as linhas são representadas por números, tá? Então A1, A2, A3, tudo vai ter essa nomenclatura. Sempre vai existir, no caso, uma letra seguida de uma numeração, porque refere-se à linha e à coluna em questão. E lá embaixo, na parte inferior, né, vai aparecer a planilha, quantas planilhas você tem, né? E se você pode adicionar, se você pode ir para a anterior, se você pode pular para a última. Isso normalmente é das mesmas funcionalidades que se existe no Excel, tá? Então, o que eu quero que vocês foquem, tá? A parte de título, que é diferente, né? Não é pasta 1, é sem título 1. A parte de menu, que lá no Excel se chama guia. E a questão de ferramentas de padrão, né? Ferramenta de formatação e barra de fórmulas, tá? Eles podem cobrar como vai cobrar nessa questão agora, né? Essa questão foi da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, né? A FCC foi a bancalizadora do 2015 para o cargo de analista, e eles vão cobrar se você conhece a estrutura, né? Então vamos verificar. Observando as configurações do calc baseado no LibreOffice 5.0.2 em português, no ambiente Windows, um analista de suporte verificou corretamente que, por padrão, há 3 barras de ferramentas localizadas abaixo da barra de menus, né? A barra de cálculo, gente. A gente viu que não existe nenhuma barra de cálculos, né? Então você já pode eliminar, tá? Você viu que não existe, você elimina. B, ferramentas padrão. Opa, existe sim. Barra de status? Não, gente, não existe barra de status. Então você já elimina também. Status, se aqui já eliminou, você pode eliminar aqui. Vamos para a próxima. Ferramentas padrão, a barra de ferramentas de formatação, opa, e a barra de fórmulas. Está aqui nosso gabarito, né? Então está aqui o nosso gabarito. E aí, só para constar, né? Barra de formatação, mas eu não especifiquei qual formatação que é, então você já pode eliminar também. Até porque não existe barra de gerenciamento de tarefas, nada a ver, tá? Então tá aqui o nosso gabarito, né? Alternativa D. Beleza? Bom, continuamos a falar sobre estrutura. Agora a gente vai entrar em todos os menus e eu vou falar para vocês o que eu preciso saber dos menus, né? O que pode cair em concurso, beleza? Bom, quando nós entramos no menu arquivo, você precisa saber uma coisa, gente. O que seria o menu arquivo? Seria quando você vai abrir, se você vai salvar um arquivo, se você vai colocar alguma funcionalidade, seria na estrutura do arquivo em si, você não vai mexer na parte do conteúdo, né? E o que eu preciso saber, professor João Kleber, quando se trata do arquivo? Você tem duas coisas. Você tem a opção salvar como e você tem a opção exportar como PDF, tá? Professor, mas qual que é a diferença entre salvar como e salvar? Lembre-se, salvar como você vai criar uma cópia e você pode utilizar também o atalho Ctrl Shift S, tá? Ah, mas e se eu der um Ctrl S? Vai salvar o arquivo somente as alterações, né? Então, salvar como você pode salvar uma cópia em um local diferente. A exportar como PDF, o próprio nome já diz, né? Ele vai te permitir que você crie essa planilha através de PDF. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque lá na barra na barra de formatação, né, existe um ícone, né? E aí ele pode cobrar o seguinte: qual que é a diferença que existe você acessar através do ícone, qual que é a diferença que se existe exportar como PDF? Simples, gente. Quando você clica aqui em exportar em PDF, simplesmente ele vai gerar o arquivo em PDF. Quando você entra aqui em exportar como PDF, você tem uma gama de opções, tais como definição, a questão de resolução, colocar segurança, verificar quem pode e quem não pode abrir o arquivo. Então, aqui você possui mais recursos. Aqui simplesmente clicou, já vai exportar automaticamente para PDF. Beleza? Então, quando se trata do menu arquivo, você vai estudar arquivo salvar como, que seria Ctrl Shift S, ou exportar como PDF. Essas são as duas funcionalidades que podem ser cobradas no seu concurso. Beleza? Bom, editar. O próprio nome já fala, né? Editar seria o quê? Quando você já está com o arquivo aberto, criado, né? E que você quer fazer uma alteração, né? E aí nessa alteração, você pode utilizar os comandos básicos, que seria Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+X, né? Que seria cortar, copiar e colar.
Mas, por exemplo, imagine que você pegou um arquivo de uma célula e vai querer colocar nessa outra célula. Só que nessa célula, por exemplo, tá com alguma formatação, né? Por exemplo, nela está aplicado negrito, nela está aplicado cor de fonte, fundo, enfim. E você só quer somente o texto. Então você não pode simplesmente colar, porque se você colar, ele vai com todas as configurações originais. Então você precisa colar especial. Então quando você cola especial, você pode definir se você não quer determinada funcionalidade. Você quer o quê? Somente o texto. Ah, mas pode ter atalho? Pode. Ctrl Shift V. Então o Shift na verdade é o quê? Somente colar. Né? Então você não vai, por exemplo, né, tem um macete que nós colocamos o seguinte: Ctrl Shift significa o quê? Colar somente sem formatação, né? Ctrl V vai com toda a formatação que se existe. Perfeito? Outra coisa que eu preciso saber quando se trata do menu editar, que é a questão de localizar e substituir. Nós sabemos que lá no Excel, né, uma diferença, lá no Excel você tem a opção localizar e você tem a opção substituir. Já no Calc não, é uma opção somente, né? E nós podemos utilizar o atalho Ctrl H, lá no Excel Ctrl U. Perfeito, e para localizar Ctrl L, tá? Então, substituir e localizar são juntos no Calc, beleza? E são acionados graças à tecla de atalho Ctrl H. Perfeito? Então vamos para o próximo menu. O próximo menu é inserir. Quando se trata sobre menu inserir, gente, lembre, você vai inserir um objeto. Opa, está assinando português. Você vai inserir um objeto. Ah, professor, o que pode ser um objeto? Pode ser um gráfico, uma imagem, né? Uma forma, um texto, uma figura, né? Você pode também inserir uma tabela dinâmica, né? E o que eu quero que vocês fiquem atentos com essas três coisas. Você pode inserir uma anotação. Professor, o que é uma anotação? Se eu falar comentário, você vai lembrar do Excel. Então seria o quê? Ah, eu quero colocar uma anotação nessa fórmula que eu criei, ou nesses dados que eu retirei para a pessoa ter noção do que eu estou tratando. Então, lá no Excel você insere um comentário. Aqui você insere uma anotação. Ah, qual que é o atalho? Ctrl Alt C. Beleza? Você pode também inserir um link, por exemplo, se o cara clicou nessa célula, vai redirecionar para uma planilha nova, certo? Como que eu faço isso? Inserindo um link, você vai referenciar algo. Você pode referenciar tanto uma planilha quanto um outro documento, ou abrir um site, um domínio, né, na questão, você que referenciar uma página na internet. Então, isso seria link, que seria aberto Ctrl K. E também temos essa opção aqui de caractere especial. Professor, o que seria o caractere especial? São símbolos que não é reconhecido pelo seu teclado, são as fórmulas, certo? Raiz quadrada, né? Então, assim, se você quer utilizar alguma fórmula que não se dá para aplicar, né, a partir do teclado, você tem que inserir no caracteres especiais. Como que eu faço isso? Você vai no menu inserir e depois caractere especial. Beleza? Então, essas são as funcionalidades que você precisa saber. Tranquilo? Bom, gente, continuando, o próximo menu que nós iremos trabalhar é o menu formatar. Quando se trata sobre menu formatar, eu preciso saber uma coisa que é bem interessante e vai facilitar muito a sua vida num concurso, né? Seja ele qualquer for, né? Que quando se trata na parte de formatar, você vai personalizar. Professor, o que seria personalizar? Você vai colocar do gosto que você quer. Você, por exemplo, se você inserir uma imagem, você pode alterar uma imagem, né? Você pode trabalhar com espaçamento, espaçamento entre linhas, até mesmo parágrafos, textos. Você pode formatar a questão do formato numérico, do estilo que você colocou. Você pode formatar células, colocar cores, sombreamento, colunas, né? Você pode mesclar também células, que isso é interessante salientar. O que é mesclar células? Se você tem duas células juntas, né? E se você apertar a opção mesclar, o que vai acontecer? Ela vai ter o mesmo espaço, só que ela vai ser somente uma. Isso que seria mesclar células, tá? Então o espaçamento fica igual, só que você não tem a divisão, fica inteira, beleza? Então, na parte de formatar você vai trabalhar tudo isso, né? Você vai personalizar todas as coisas que são possíveis na sua planilha, perfeito? E o que eu preciso saber, né? Que dentro dela vai ter duas coisas interessantes,
que é a clonar formatação. Imagine só que uma célula já foi aplicada toda a formatação, foi colocado fundo, cor, tamanho, alinhamento, né, o tipo da fonte, enfim. E aí o que acontece? Você tem que colocar essa mesma formatação em uma outra célula de uma outra planilha, por exemplo, ou da mesma planilha. E você não quer fazer toda a formatação uma por uma. O que que você faz? Você vai lá e clona a formatação. O que é clonar? Você vai duplicar a formatação de modo de uma só vez. Todas as configurações que tivesse naquela célula anterior vai ser aplicada para essa célula nova. O que seria formatação condicional, professor? Você pode, por exemplo, especificar. Imagine que você está fazendo, né, uma planilha de notas, né? E aí você vai colocar lá a média, né? E aí você, por exemplo, quer que a média seja dessa forma. Se o cara tirou menos que 7, a nota vai ficar em vermelho. Se o cara tirou mais que verde, perdão, se o cara tirou mais, né, que 7, vai ficar em verde. Então, você pode criar uma formatação condicional oriundo do valor da célula. Então é o seguinte, você clica na célula, você formata. Se a nota for igual a 7, né, ou menor que 7, vai ficar com cor vermelha. Se a nota for maior, né, que 7, vai ficar com a cor verde. Tudo isso graças à formatação condicional. Então, lembre-se, pensou em formatação, você pode fazer todas essas funcionalidades, beleza? Outra coisa também interessante, imagine que você tenha, né, um objeto aplicado, você inseriu um objeto anteriormente, como citado, uma imagem, um gráfico, enfim, você pode mostrar. Você pode configurar através da formatação o layout, se vai estar atrás, se vai estar na frente, se vai estar através, se vai estar do lado. Beleza? Tudo isso graças ao menu formatar. E vamos verificar como que se cobra isso em questão, né? Essa questão foi do IF de Tocantins, né, no ano de 2016 para o cargo de técnico. E eles cobram o seguinte: qual das opções listadas abaixo são incluídas por padrão no menu formatar do aplicativo LibreOffice Calc em português? Bom, vamos fazer uma interpretação. Deixa eu apagar aqui para melhorar a visualização de vocês, né? Bom, primeira coisa, eu já vou por interpretação de texto. No menu formatar, o professor falou que é personalizar. Então, inserir, você não vai inserir o objeto, você já pode eliminar aqui, tá? Você não vai inserir o objeto. Ortografia, gramática, idioma e autocorreção, isso aqui você não verifica, né? Nós vamos ver mais na frente, que ortografia, gramática, idioma e autocorreção você verifica nas ferramentas. Então você já pode eliminar também. Bom, página, eu posso alterar ou formatar o tamanho da página? Posso. Eu posso, por exemplo, colocar um parágrafo numa planilha eletrônica? Claro, você pode inserir o objeto, e o objeto não pode ser um texto. Então você pode também formatar um parágrafo. Você não pode formatar caractere? Formatar caractere seria o quê? Colocar em negrito? Colocar cor? Fundo? Claro que pode. Então até então nós temos o nosso gabarito aqui, né? Modo de seleção, gente, não tem nada a ver modo de seleção. Você não vai visualizar, você não vai exibir. Você vai configurar, então você já pode eliminar. Exportar assinaturas digitais e versões, pelo amor de Deus, exportar você vai fazer isso lá no arquivo. Então você pode também eliminar. Mesmo que você tenha uma dúvida na questão de parágrafo, porque eu tenho certeza que você fala: pô, professor, parágrafo não seria o writer, né? Porque o writer é editor de texto? Sim, mas lembre, você não pode inserir um objeto. Nesse objeto você não pode inserir um texto na sua planilha? Pode. Então, se tem um texto, tem um parágrafo, se você pode configurar. E se dentro desse texto tem parágrafo, constantemente ele vai ter caracteres também. E você vai ter uma página. Então, tá aqui o nosso gabarito, né? Resposta C. Beleza? Então, bem tranquila essa aí que você poderia utilizar por interpretação de texto, tá bom? Continuando a nossa estrutura, nós vamos falar sobre agora o menu ferramentas, né? E o ferramentas caiu na questão anterior, né? Lembra que eu falei para vocês que ortografia vai ser visualizado, vai ser mostrado no menu ferramentas? E o que nós podemos ver quando se trata ferramentas? Duas coisas, tá? Você vai selecionar o idioma, e o idioma é importante porque é o seguinte, tá, gente? Você vai fazer uma ortografia, né? Você vai verificar quais as palavras que estão errôneas no seu arquivo em questão. Se você declarar lá que o idioma padrão vai ser, por exemplo, o inglês, né? Todos os caracteres que contêm os cedilhas não vai ser reconhecido, porque o inglês ele não tem o caractere especial cedilha, certo? Então, o idioma é importante porque vai definir a sua correção, a sua ortografia, beleza? Então, essas são as duas coisas que você tem que saber,
né? Que são importantíssimas. E nós temos os comandos de manipulação, que seria o quê? Imagina o seguinte, eu falei para vocês que no Excel a gente pode compartilhar uma planilha, de modo que as pessoas podem construir, né, um arquivo, né, e ir trabalhando tranquilamente. No Calc tem, então, posso fazer isso também? Claro que pode. Lembra que eu falei no início da aula, gente? Que o Calc é uma ferramenta tão robusta quanto o Excel, né? E você pode fazer graças à opção ferramentas. Você pode compartilhar a tua planilha ou você pode proteger a sua planilha também, tá, gente? É o seguinte, eu não quero que a minha planilha fique visível, eu quero colocar uma senha nela. O que eu faço? Eu vou proteger a planilha. Então, essas funcionalidades são todas graças ao menu ferramentas, beleza? Então, vimos toda a parte de estrutura, né? Todas as opções que podem ser cobradas no seu concurso, tá? São várias, então eu peço que você baixem, né, o LibreOffice, né? Entre no Google, digitem LibreOffice, vai ser o primeiro link que vai referenciar para vocês. Não tenha medo, porque ele não vai interferir de maneira alguma no funcionamento do seu Excel, porque são ferramentas que trabalham de forma paralela, tá? Até para você entender como é que funciona, perfeito? Fora essa questão de estrutura, de menus, de comando, eles podem cobrar na prova a imagem que falar o seguinte, esse botão da formatação aqui serve para quê? Né? E nós precisamos estar preparados, porque ele pode cobrar o menu ou ele pode cobrar o botão, né? Então, o seguinte, se ele cobrar esse botãozinho para você aqui, né, de formatação, você já sabe que é exportar para PDF. Lembrando que esse exportar para PDF também se encontra em outros menus. Só que aqui você simplesmente vai exportar, ele não vai pedir senha para você, tá? Uma coisa também bem interessante, que quando você salva um documento, quando ele é LibreOffice, automaticamente você tem a opção de salvar ele e você pode também a opção de habilitar senha, né? Simplesmente você dando um Ctrl S ou dando um Ctrl Shift S, vai aparecer a opção de habilitar senha, tá? Então, uma coisa também interessante de salientar. Mesclar e centralizar, vimos anteriormente, né? É quando você pega 3 células, por exemplo, né? E aí eu quero transformar essas 3 células numa só, mas eu quero ter o mesmo espaço. Então você mescla e centraliza. E é a partir desse ícone que você vai conseguir mesclar e centralizar. Perfeito? Bom, imagina que você não quer, né, ir no menu ferramentas e verificar a ortografia. Você possui um ícone, você possui um botão, que é esse ABzinho seguido desse Vzinho. Ele permite que você verifique ortografia, beleza? Imagine que você não quer entrar no menu editar, né? Você quer utilizar a barra de formatação, por exemplo. Você quer clonar as configurações daquela célula para aquela outra célula. Simplesmente você vai clicar nesse ícone e tudo vai funcionar. Imagine que você quer na célula procurar uma célula que possui valor do, não sei, de nota, um valor de nota que seja 7, por exemplo. Simplesmente você vai clicar aqui em localizar e substituir e vai aparecer através desse ícone com uma lupa seguida de um lápis. Beleza? Ah, professor, eu quero criar filtros, né? Ah, o que seria filtros? Nós vamos ver na parte prática, mas você precisa saber desse ícone, tá? Filtro é o seguinte, você tem uma planilha, vamos supor, com nomes e notas. Você clica na célula nomes e notas e você pode criar um filtro de modo que é o seguinte, você pode clicar na setinha que vai te abrir um preenchimento, você pode selecionar o nome que você quer ou a nota que você quer, graças a essa funcionalidade auto-filtro, né? Ah, eu quero inserir gráfico, mas eu não quero entrar no menu inserir. Eu quero simplesmente acessar a barra de formatação rápida. Então, eu vou selecionar um ícone aqui. Bom, eu quero inserir uma fórmula raiz quadrada e não tem no meu teclado. Eu posso clicar aqui nesse símbolo. Esse símbolo permite inserir caracteres especiais. Eu quero inserir um comentário que eu compartilhei, né, a planilha com várias pessoas, mas eu quero que ele saiba que essa fórmula nunca pode ser apagada. Então eu tenho que inserir uma anotação. Se eu inserir uma anotação, está aqui o ícone, né, uma folha, né? Ah, eu quero inserir, por exemplo, um hiperlink, né? Ou eu quero inserir um link na qual quando o cara clica nessa célula, redireciona para uma nova planilha. Então está aqui o link, né? Como se fosse uma corrente, beleza? Então, eu preciso saber desses principais aqui. Existem vários. Se você abrir o LibreOffice Calc, você vai perceber que vai ter muitos, né? Mas esses são os principais que podem ser cobrados, né, no seu concurso. Beleza, gente? Bom, entendemos toda a estrutura, né? Entendemos como é que funciona. Agora a gente vai entrar na parte mais avançada, que seria entender a parte de funções e a parte de fórmulas, beleza? Bom,
Assim como o Excel, gente, né? Assim como o Excel, o Calc tem duas formas de se trabalhar. Ou você pega uma função que já é pré-definida pelo Calc, ou você cria a própria fórmula você mesmo. Então é critério seu, né? As funções do Calc, assim como o Excel, são inúmeras, são mais de 300 se você ter noção, né? Então existem várias funções, tudo que você pensar, né, o Excel já tem lá. Você não precisa quebrar a cabeça. Ah, meu Deus, como que eu faço um cálculo de média? Eu preciso fazer? Se você quiser, você pode criar uma fórmula de cálculo de média. Mas, claro que já existe uma função que vai te atender, né? E aí eu preciso saber o seguinte. Quando eu trabalho com função, quando eu trabalho com fórmula, eu preciso desse caractere. Se eu não colocar igual e chamar a função, se eu não colocar igual e chamar a fórmula, não vai funcionar. Beleza? Então, se eu não colocar igual, não vai funcionar. Ah, existe uma função, professor, que eu sei que é média. Se eu colocar média, colocando os valores que eu quero, vai funcionar? Não, porque você não atribuiu a referência igual. A fórmula é a mesma coisa. Eu quero somar A1 e A2. Se eu colocar A1 e A2 mais A2, vai funcionar? Não. Você tem que atribuir a referência igual. Beleza? Outra coisa que eu preciso saber. A função tem essas três características. Eu preciso colocar igual. Eu preciso colocar, por exemplo, o nome dela. Vamos colocar soma, né? E eu preciso colocar entre parênteses. Eu quero somar, né, A1 até A5. Fecho parênteses. Se eu não fechar o parênteses, vai dar um erro para mim, erro de nome, tá? Então, eu tenho que colocar o nome, eu tenho que colocar os parênteses e eu tenho que colocar o intervalo. Outra coisa interessante salientar, tá? O intervalo existem duas formas. Existe o intervalo e existe o intervalo até, tá? Imagine só, se eu coloco essa fórmula igual soma, por exemplo, A1, 2 pontos, significa que eu quero somar os valores que vão de A1 até A5. Então, A1, A2, A3, A4 e A5. Eu vou somar os 5 valores. Se eu tiro os 2 pontos e coloco ponto e vírgula, vai funcionar? Vai. Só que aí tem um porém. Eu só vou somar somente 2 valores, porque ponto e vírgula, esse intervalo significa esse intervalo ponto e vírgula significa e, né? Então seria o que? Individualmente, tá? Individualmente. E aqui não, aqui é um intervalo, um conjunto de valores, perfeito? Bom, eu posso colocar o intervalo também, né? Eu posso colocar ponto e vírgula aqui? Pode. As fórmulas, lembrando, as fórmulas é você que cria, né? Eu recomendo, né, na verdade se recomenda-se, né, por parte técnica, você colocar a função, porque você não tem dor de cabeça para entender o que eu preciso fazer, porque todas as funções que você pensar já existem cadastradas no Excel, beleza? Então, entendemos a questão de função e de fórmula, e eu preciso saber outra coisa importante, né? Quando eu crio a questão de fórmula, eu tenho que trabalhar com os conectores, né? Porque, por exemplo, aqui eu não coloquei nenhum sinal de soma, né? Por quê? Porque eu estou atribuindo dentro da fórmula, vai ser somado. Aqui não. Se eu quisesse somar, por exemplo, os valores A1 e A5, eu teria que colocar A1 mais A5, né? E aí eu não sou obrigado a colocar parênteses, tá? Na fórmula eu não sou obrigado a colocar parênteses. Só que, imagine que você vai colocar, por exemplo, gente, imagine que você vai colocar, por exemplo, a questão de várias fórmulas, né? Eu quero somar várias fórmulas dentro, né? Então eu quero somar A1 mais A5 e eu quero dividir por 2, certo? Eu quero dividir por 2. Neste caso aqui eu vou ter que trabalhar com parênteses, porque isso aqui é matemática básica, né? Você precisa colocar prioridade, porque se eu não colocar prioridade, não vai somar A1 mais A5. Eu vou dividir A5 por 2 para depois somar A1. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar parênteses aqui, parênteses aqui. E nós sabemos que é o seguinte, toda vez que tiver parênteses eu tenho prioridade. Então eu vou fazer essa fórmula para depois fazer essa, tá? E aí, graças aos conectores também, né? Mais, né?
menos, multiplicação, soma, porcentagem também tem. E você tem esse chapeuzinho que significa potência. Então eu quero colocar 2 que multiplica 2 elevado à terceira, por exemplo. Coloco este chapeuzinho, né, um circunflexo, que significa potência. Perfeito? Então tá aqui, eu posso utilizar tanto a função quanto a fórmula. Os dois vai funcionar, professor João Kleber? Vai funcionar. Só que aí isso aqui vai ser muito mais rápido e isso aqui vai te dar mais dor de cabeça. Beleza? Agora nós vamos para conectores avançados, né? Bom, o que seria conectores avançados? Os conectores avançados normalmente você coloca nas funções, né? E aí eu preciso saber o seguinte, o igual sempre vai ser igual. Só que tem esse aqui que dá muita dor de cabeça e o pessoal coloca que vai dar erro na função. Quando se tem o sinal de maior e menor juntos, significa diferente de, tá? Então, eu quero achar um valor que seja diferente. Então, se eu coloco maior, menor igual a 10, vai aparecer para mim todos os resultados menos o 10, porque é diferente de 10. Beleza? Aqui no caso seria menor que, né? Menor ou igual a que, né? Maior que e maior igual a que. Então esse aqui você tem que marcar, né? O que é o menor igual, o maior igual, praticamente todo mundo já sabe, já conhece. Agora o diferente pode dar uma dor de cabeça para você, que seria maior e menor igual. Perfeito? Então vamos responder uma questãozinha. Essa questão foi do IF de Minas Gerais, né? E ele dá um trecho de uma planilha, né, gerada pelo Cal, que ele pergunta: assinale a alternativa que apresenta o resultado, né, correto da fórmula igual BC1 divisão A1. Né? Primeira coisa que eu tenho que ter noção, isso aqui é uma fórmula, certo? E a fórmula, se eu tenho mais de uma fórmula, eu tenho que dar prioridade. No caso ali ele não deu prioridade, então eu vou seguir a sequência, né, da matemática. Então vamos lá, gente. Qual que é a sequência da matemática? Multiplicação, né? Divisão, soma, subtração. Então eu vou fazer primeiro a multiplicação. Tem multiplicação aqui? Não tem. Tem divisão aqui? Tem. Então essa vai ser a primeira a ser feita. Ah, professor, mas tem soma aqui. Sim, mas a divisão vai ser feita primeira porque ela tem prioridade. Então, como que vai ficar isso? Eu vou dividir C1 com A1. Quem que é C1, gente? C1 está aqui, ó. Então, vai ser 20, né? 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 mais B1, que seria 10. Então, sabemos que 20 dividido por 2 é 10. 10 mais 10 vai dar 20. Tá? Então, o gabarito vai ser C. Muitas pessoas, né, vai fazer o seguinte, vai pegar B1 mais C1, né? B1 é 10, 10 mais 20, 30, né? Dividido por A1, que seria 2. Então, ele ia marcar a resposta C. E estaria completamente errado, porque nós precisamos saber que quando se utiliza a fórmula, nós vamos trabalhar com os conectores. E os conectores, eles têm prioridade. Se não tiver prioridade, é quando coloca-se parênteses. Se não colocou parênteses, vai seguir a ordem da matemática. Beleza, gente? Então, gabarito é C. Tranquilo? Bom, vimos então as questões de fórmulas, o funcionamento de fórmulas. Agora nós vamos entender as questões de funções, que é muito importante, que cai bastante em concurso, tá? Existem várias funções, eu cheguei a citar que tem mais de 300, né? Mas as funções básicas que se caem são essas: soma, média, multi, mínimo, máximo, maior e menor. Primeira grande diferença que existe do Excel para o Calc. Lá no Excel, se você colocar igual média ou se você colocar igual média sem acento, vai funcionar. Se você colocar igual média sem acento no Calc, vai dar erro de name ou erro de nome, tá? Por quê? Tem que ser dessa mesma forma. Então, fiquem atentos. Se você colocar, por exemplo, média que tem acento, mínimo que tem acento, máximo que tem acento, sem acento, vai dar erro a tua fórmula,
beleza? Então, se você pegar lá alguma questão de alguma banca que falar que é igual, tanto no Excel, no cálculo, eles reconhecem com acento ou sem acento, é falso, somente no Excel, beleza? Bom, vamos abrir o Excel agora para trabalhar um pouco a parte prática para ficar mais fácil de vocês entenderem essas funções, beleza? Bom, falamos da parte da teoria, né? Agora nós iremos abordar a parte prática, né? Para até que vocês consigam massificar mais o conhecimento do cálculo. Bom, gente, as funções que nós iremos utilizar